Começaremos hoje a estudar as novas regras ortográficas, considerando a reforma ortográfica que passa a valer oficialmente a partir desse ano. O nosso alfabeto, que antes tinha 23 letras, passa a ter agora 26 letras, porque foram incluídas como parte desse alfabeto as letras K, W e Y. Passaremos então agora a ver quais as mudanças, as ocorrências da acentuação gráfica. Os monossílabos tônicos. Nada mudou em relação aos monossílabos tônicos. São acentuados todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Nós temos aí então como exemplo pá ou pás, pé ou pés, só, sós. A acentuação continua como era antes. Em segundo lugar, nós temos os monossílabos formados pelos ditongos el, ei e oi. Esses monossílabos continuam acentuados. Então, é assim que nós temos céu, plural céus, véu, plural véus, méis, plural de mel, sóis, plural de sol. Esses monossílabos, então, continuam acentuados, mesmo com os ditongos abertos el, ei e oi. As oxítonas. A regra não mudou, continuam acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. E também as oxítonas terminadas em ou ens. Como exemplo, nós temos vatapá, pontapé, bisavô, armazém, parabéns. Não houve nenhuma mudança. A acentuação das paroxítonas. Continuam sendo acentuadas todas as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN e ão. Se juntarmos essas letras, teremos a palavra linurchão, que é uma palavra que nos ajudará a lembrar da maioria das regras da acentuação gráfica das paroxítonas. E ainda são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo oral, terminadas em uns, e aí como exemplo nós temos fácil, júri, hífen, vírus, caráter, látex, ímã, órfão. E ainda, terminados em ditongo, ânsia, terminado em álbum, terminado em uns, álbuns. Então, aqui está resumida a maioria dos exemplos de palavras acentuadas sendo paroxítonas. Com a seguinte observação, vimos anteriormente que hífen tem acento, mas hífens não tem acento. Caráter faz o plural caracteres, sem acento. Júnior, que é acentuado, faz o plural juniores, perde o acento. E ainda, os prefixos super e anti. São dois prefixos terminados em, respectivamente, R e I. Pela regra das paroxítonas, deveria ser acentuado. Mas, como se trata de prefixos, eles não podem ser acentuados. Então, constitui ali uma exceção. Terceira regra, então. Quando nós tivermos o I e o U isolados na sílaba ou seguidos de S e que esteja formando hiato com uma vogal, com a vogal anterior. Então, nós temos Esaú. Se separarmos a sílaba de Esaú, veremos que esse U vai ficar numa sílaba, isoladamente. Como ele forma hiato com a vogal A, ele vai ser acentuado. Jundiaí, também aqui nós temos um hiato. O I forma hiato com esta vogal, é um I tônico, então ele está isolado na sílaba, ele será acentuado. Jaú, o U formando hiato com esta vogal, isolado na sílaba, é acentuado pela regra do hiato. Saída, também, esse I forma hiato com esta vogal, este I deverá ser acentuado, porque além de formar hiato com a vogal anterior, ele está isolada na sílaba.
Da mesma forma, saúde, miúdo, e vamos ver saíste. Este I forma hiato com a vogal anterior, não está isolado na sílaba, mas está seguido de S, que é a única palavra que pode estar aqui e ele ainda continuar acentuado. Então, será acentuado. Da mesma forma, U, formando hiato com a vogal anterior, seguido de S. Não está isolado na sílaba, mas está acompanhado de S. Então, recebe o acento tônico normalmente. Observações. Nós temos aqui um I formando hiato com a vogal anterior. Ele, numa separação de sílaba, ele ficará isolado na sílaba, porém não será acentuado. Da mesma forma, a tainha. Esse I forma hiato com a vogal anterior, fica isolado na sílaba e não recebe acento. Da mesma forma, moinha. Esse I forma hiato com a vogal anterior e fica isolado na sílaba. O detalhe é que depois desse I isolado na sílaba, nós temos o NH. Então, a exceção diz o seguinte: se o I estiver isolado na sílaba, formar hiato com a vogal anterior, mas na próxima sílaba nós tivermos o grupo NH, ele não será acentuado. E a segunda exceção agora, que é uma mudança dessa nova reforma ortográfica, diz o seguinte: se o U estiver isolado na sílaba, for tônico, mas estiver precedido de um ditongo, ele não poderá ser acentuado. Então, baiuca, bocaiúva. Na separação de sílaba, nós teríamos bo, cai, uva. U isolado na sílaba, mas ele está antecedido por um ditongo, então ele não é acentuado. Feiura, também, U isolado na sílaba, mas antecedido de ditongo, não será acentuado. Sainha, da mesma forma. Veja que aqui nós temos duas vezes a letra I. Sainha, esse I está isolado na sílaba, mas aqui nós temos um ditongo, então esse I não será acentuado, assim como a palavra cheinha, porque a regra diz que após ditongo, o I e o U, mesmo isolados na sílaba ou seguidos de S, não receberão acento. Ditongos abertos nas oxítonas. Os ditongos abertos nas oxítonas, ditongos abertos el, oi e ei, continuam sendo acentuados. E aí, então, nós temos troféu, troféus, papéis, herói, heróis. Ditongos abertos nas oxítonas. Porque não se acentuam ditongos abertos ei, oi, nas paroxítonas. Esta regra foi uma das principais que mudaram. Então, nas oxítonas, antigamente, era acentuado alcaloide, apoia, colmeia, geleia, plateia, tramóia. Com essa reforma, cai este acento. Alcaloide, apoia, colmeia, geleia, plateia, tramóia, que são paroxítonos, não são mais acentuados. Observações. Nós temos aqui a palavra container e nós temos aqui um ditongo acentuado. Não é que está fugindo desta regra. Acontece que aqui ela pertence a outra regra de acentuação.